Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar ideia no nosso quinto episódio da sequência Muster. A gente vai falar um pouquinho sobre Esse é o Jogo, né? É um capítulo dentro desse material, um subcapítulo, na verdade, dentro desse livro que a gente está destrinchando aqui, fazendo uma resenha. E esse material publicado pelo Eero Tuvenen, a gente já está agora no quinto vídeo, né? Então, dentro das informações básicas gerais, ele apresenta um subcapítulo ali que é This is it, né? É isso. Isso é isso. E para nós, né, é alguma coisa como esse é o jogo, né? E neste capítulo especificamente, ele vai apresentar um relato. E é esse relato que a gente vai destrinchar hoje. O relato sobre uma aventura, uma experiência de aventura. Foi um relato de uma pessoa, o Temu. Ele fez um relato sobre uma experiência de aventura que está disponível gratuitamente para Labyrinth Lord na série Brave the Labyrinth, né? Esta aventura, Os Gritos do Buraco de Jedder. E é este relato que a gente vai resenhar hoje no nosso quinto episódio. Então vamos lá. Lembrando que este material eu não conhecia, tá? Lendo o Muster que eu me interessei pelo material, eu vi, ainda está disponível no Drive-Thru RPG gratuitamente. É uma série super legal, Brave the Labyrinth. Ela foi lançada em 2013 e este material, que foi lançado ali ao longo do começo dos anos 2000, ela contempla uma série de suplementos na forma de como se fosse fanzines, né, gratuitos para Labyrinth Lord. Achei tão legal que eu fiquei interessado, se vocês animarem, da gente bolar alguma coisa nesse sentido para The Vintage RPG na nossa língua tupiniquim a partir do ano que vem, né? Quem sabe a gente começa a fazer uma estrutura assim de materiais, aventura, item mágico, magias, mas principalmente focado em aventuras, né? Mini cenários, dungeons. É uma coisa que eu quero muito explorar essa proposta clássica, né? De Daedalus, Kirais, para a gente poder brincar e trocar XP e refletir sobre essa estrutura clássica do D&D que eu acho muito pouco explorada, principalmente aqui, né? Mas beleza, isso fica aqui para a gente poder refletir. O que a gente vai apresentar aqui, relatos do Temu, né? Eu não consegui entender bem se é um nickname, imagino que é, mas o fato é que no Muster, essa pessoa resolveu apresentar um relato sobre a sua experiência no grupo jogando essa aventura, o buraco, né? Os Gritos do Buraco de Jedder, é uma tradução livre minha aqui, tá? Tudo que eu vou apresentar aqui é uma tradução livre, direta, não revisei, é só para a gente poder conversar em português. Então, o que ele fala? Lá em meados de 2010, eu entendo que deve ter sido 2013, mas no Muster ele fala que é meado do começo dos anos 2010, ele não sabe a data exata. Ele apresenta o relato, ele fala assim, ó: nossas perspectivas de sucesso não eram francamente muito boas. Já se passaram alguns anos desde essas sessões, mas o ponto central é que o nosso grupo de aventureiros maltrapilhos, mercenários e desajustados, vou sublinhar aqui, ó, maltrapilhos, mercenários e desajustados, isso tem muita relação com a raiz estrutural, para mim, da OSR, né? Ela vem como um contraste de que você não começa como aventureiro consagrado, com um aventureiro já poderoso, né? Você começa com quase como uma pessoa comum, é nível 0, mesmo sendo nível 1, a diferença é pequena, a letalidade é alta, você tem pouco recurso, pouco equipamento, tocha, ração e água fazem diferença, você tem uma corda na mochila ou não. Então, essa estrutura tem muito alinhamento com o D&D antigo. Então isso tem a ver com o que a gente brinca de farroupilhas, né? Que é a nossa facção, vamos dizer assim, de personagens para aventuras que a gente pretende no futuro até trabalhar um fanzine sobre ela. Mas vamos lá. Ele fala que esses aventureiros, né, nós, maltrapilhos, mercenários e desajustados, fomos recrutados para resolver os problemas de uma aldeia remota.
Um buraco gigante havia se aberto no chão da igreja local, revelando catacumbas e túneis esquecidos, vindos de alguma profundidade sombria da história. Olha como é que isso tem relação com o que a gente brinca dos subterrâneos místicos, né? Aventuras por subterrâneos místicos. É isso aí. Por que isso é isso? Por que capítulo chama Esse é o Jogo? Esse é o jogo, né? Então tem ali abriu craqueou ali, né? Rachou ali um buraco no meio da igreja, começou a vir, revelou essas catacumbas e túneis esquecidos. Desse buraco emanava um som estranho, terrivelmente hipnotizante. Os moradores, claro, não estavam nada satisfeitos com a situação e buscaram a ajuda de qualquer tipo de ralé que pudesse encontrar para dar um fim ao problema. As explorações iniciais mostraram que o lugar era extremamente letal. Então eles certamente perderam personagens, tiveram muitos contratempos, né? Horrores, desmortos e carniçais cobraram um preço alto nas primeiras expedições. Faz parte do jogo e o jogo continua, né? Ficou claro para nós que não tínhamos força suficiente para enfrentar os desafios daquele lugar. Essa situação não era incomum na campanha. Ela não fingia oferecer aventuras adequadas ao nível, né? É o que eu sempre falo. A gente vai jogar respeitando o bioma fantástico. Esquece esse lance de nível de desafio que o D&D, né, se transformou ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele começou a trazer isso como estrutura de jogo, mas já era uma coisa que vinha sendo ventilada em alguns momentos. E esquece isso, cara. Isso é uma tentativa completamente infundada. É o bioma que importa, né? O mundo de jogo, a lógica interna é que importa. Aí ele fala, e sempre cabia a nós, jogadores, avaliar a situação de risco contra a recompensa. Lá, risco contra a recompensa. Olha como é que isso está na estrutura, né, da proposta do jogo. E decidir se o desafio à frente era demais ou se era viável, então abortar ou prosseguir. Nesse caso, escolhemos prosseguir. Aí ele continua o relato. Apesar das perdas crescentes, os exploradores finalmente encontraram a fonte do horrível gemido. Uma criatura massiva do tamanho de uma pequena casa estava nas câmaras mais profundas cantando sua terrível música de gritos. Cara, olha como é que isso aqui eu nem sublinhei, tá? Mas do tamanho de uma pequena casa, isso tá diretamente alinhado com o jeito que eu gosto de mestrar, né? Ao invés de eu falar, ela tem 3 metros, ela tem 10 metros, ou ela tem 10 pés, ela tem 20 pés. Isso não importa, né? Eu tento passar uma visão diegética pra galera. A gente não tem, nem todo mundo tem, a maioria das pessoas não tem essa visão clara de distância, de matemática. Então você fala, cara, é mais ou menos o tamanho de uma carroça, é mais ou menos o tamanho de um cão, é mais ou menos o tamanho de uma casa, de uma pequena casa, de um casebre, né? Já dá uma noção para você imaginar. E pequenos erros imaginativos ali não atrapalham essa lógica ficcional. Beleza. Então voltando aqui, ele fala... isso já era ruim, mas a posição da besta tornava tudo ainda pior. Ela se escondia em uma câmara no final de um túnel reto que não oferecia cobertura para o nosso grupo. A situação se mostrou letal quando tentamos nos aproximar pela primeira vez. Olha a letalidade aí. O monstro tinha tentáculos longos e assustadoramente fortes que nos atacavam sem piedade enquanto avançávamos, eliminando algum infeliz da linha de frente e obrigando o restante a fugir de volta. Mesmo um breve contato inicial já deixou claro que não havia esperança para nos aproximarmos sem sermos esmagados e arrastados para a bocarra da criatura. Os sobreviventes fugiram de volta à superfície e agora tínhamos objetivo concreto, mas também um desafio tático e intimidador. Mesmo que conseguíssemos nos aproximar, como mataríamos a criatura sem nome? Era o nosso grupo de aventureiros mortais e relativamente comuns contra alguma abominação horrenda, capaz de nos matar à vontade no fundo de um calabouço muito perigoso, em uma câmara armada com uma armadilha mortal, sem opções táticas. Não conseguíamos chegar até ela, e mesmo que conseguíssemos, provavelmente ainda seríamos mortos. Então olha aqui que ele fala que os aventureiros fugiram, os sobreviventes fugiram de volta à superfície. Então fugir faz parte do jogo, cara. Tá ruim, foge, né? Um desafio intimidador, né? Olha que legal. Uma abominação horrenda. Então a criatura nem tem nome, né? Uma criatura, uma abominação horrenda. Então, cara, é muito legal ver esse tipo de relato pra gente ver que isso tá bem alinhado com o que a gente explora, com o que a gente
quer e a gente busca no jogo, né? A gente está sempre buscando esse tipo de estrutura de jogo. Aí ele continua o relato, ó. Vamos lá. Como eu disse, nossas chances de sucesso não pareciam boas. No entanto, havíamos decidido tentar e não estávamos dispostos a recuar ainda. Tínhamos a liberdade de fazer qualquer uma das duas coisas nesse jogo, mas isso também significava que a responsabilidade de encontrar uma solução era nossa. O nosso mestre não nos favoreceria de forma alguma. É o que eu defendo da mestragem imparcial, né? A da mestragem justa. A ideia é você não tá nem a favor nem contra, galera. Você tá ali para fazer a mestragem do jogo. Tem criatura que tá contra ela e quando você estiver interpretando elas, você interpretará essas criaturas que estão contra. Tem coisa que não, né? Quando você tá interpretando um NPC da cidade, eles estão a favor deles, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Finalmente, após muita deliberação, elaboramos um plano que talvez fosse um pouco absurdo, mas ao mesmo tempo parecia muito mais viável e provável do que várias outras ideias improvisadas, que basicamente se resumiriam a: vamos avançar com tudo e torcer para que ele não consiga nos matar a todos. O plano: construiríamos uma parede móvel e usaríamos para avançar pelo túnel. O monstro não conseguiria usar seus tentáculos contra nós, contra essa parede escudo, e quando estivéssemos perto o suficiente, o grupo usaria a parede para nos proteger enquanto jogássemos óleo inflamado contra eles. Fogo e paredes, os dois grandes equalizadores da humanidade, e usaríamos ambos a nosso favor aqui, fogo e parede, né? Ele faz aqui uma brincadeira com as paredes, né? Os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase nada. Mas ele brinca aqui, né? Tem as paredes de escudo romanas, os muros das cidades, das cidadelas, os fortes, os castelos, né? Então são paredes, nesse caso de improvisado, simulando a parede de escudo, uma parede de madeira, e fogo, né? Fogo, um grande equalizador da humanidade. Aí eles tentaram usar isso, óleo inflamado, né? O plano exigiu então um esforço considerável. Passamos dias inteiros no jogo lidando com um pesadelo logístico, reunindo novos aventureiros para trabalhar no projeto, transportando a parede para o local, depois de literalmente cortá-la de um celeiro. Então eles cortaram a parede de um celeiro. O plano deles era esse, ó: a gente vai cortar a parede do celeiro, vai instalar uns guinchos ali para poder descê-la pelas catacumbas, e aí a gente vai montar uma parede móvel, né, carregável. Aí ele falou: a gente tinha nossa cobertura tecnicamente móvel pronta para uso. Aí ele vai continuar o relato. O plano parecia um tanto ridículo, e lembro que rimos disso, mas ao mesmo tempo era o melhor que poderíamos fazer e não parecia totalmente impossível de ser executado, né, de executar. Descobriríamos a verdade sobre isso de uma forma ou de outra quando chegássemos lá. Foi um pequeno milagre quando conseguimos colocar nossa parede em movimento e descê-la para dentro do calabouço, o que não quer dizer que não tenha sido um trabalho absolutamente exaustivo e doloroso. Precisávamos de várias pessoas apenas para mover a coisa, e os monstros do túnel sentiriam nossa vulnerabilidade durante o processo, né? Então é mais um risco. Você tá todo mundo empilhado, descendo, carregando o negócio, fazendo barulho, você não consegue fazer o movimento de exploração do jogo, né? Ou seja, mitigar ou reduzir os sons, os barulhos, né? O tumulto. Isso deve ser arbitrado de acordo. Então você aumenta a chance de encontro aleatório, ou inclusive aciona se estiver muito perto, né? Se eles passarem muito perto de onde tem criaturas, eles podem automaticamente ouvir. Se não, você pode aumentar a chance, de repente sortear todo turno, ou passar para uma chance de 2 em 6, alguma coisa assim, 1 em 4. Aí você vai negociar e fazer a estrutura na hora, né, em cima da base. Perdemos alguns do grupo para carniçais, e mais um infeliz acabou coberto por óleo em chamas no meio do caos. Esse tipo de coisa já era mais ou menos esperado. Sabíamos desde o início que esse plano provavelmente exigiria algumas baixas, e raramente uma dessas operações desesperadas acontecia sem perdas. Então ele fala: isso já era esperado. Por quê? Porque faz parte da mentalidade quando você vai para esse jogo, que, cara, pode ser que você tenha que perder personagem. Isso faz parte do jogo, né? Você tá apostando a vida de maltrapilhos, de farroupilhas que estão ali apostando a vida em nome do sucesso, em busca de um sonho, né? Em busca de sair dessa vida marginal, né? Então vamos lá.
Mas o importante é que conseguimos levar a parede por todos aqueles túneis e colocar na posição certa, ao lado do túnel que levava o covil do monstro Ivante. Olha que legal, cara. É um nome emergente. O monstro não tinha nome, era um monstro. É isso que eu tento fazer também. Eu não apresento nada para você ver um orc, você vê que não. Você vê uma criatura humanoide que tem um focinho de porco, a pele esverdeada. Você vê, é assim que a gente apresenta, né? Uma geleca, uma gosma perambulante, movimentando, amorfa. A galera vai dando o nome que eles quiserem dar, né? Beleza, aí ele fala, agora começaremos nossa aproximação seguros e protegidos. O óleo estava preparado, os mais fortes firmaram suas pegadas na parede. Havíamos passado por todo esse esforço para colocar tudo no lugar. Estávamos prontos, estávamos determinados, era hora de agir. Aí vem continuação. A coisa engraçada sobre planos de batalha é que você nunca sabe como eles irão se sair até o momento fatídico em que são testados. Esse é em grande parte o motivo pelo qual jogamos esse jogo. Descobrir a maneira certa de fazer essas coisas e ver se o plano se sustenta frente à oposição real, né? Real na ficção. O primeiro contato com o inimigo revela a verdade sobre seus projetos para o bem ou para o mal. E nesse caso, descobrimos rapidamente que nesse primeiro contato literal, quando os tentáculos do monstro atingiram nossa parede, nenhum de nós realmente tinha força o suficiente para segurá-la contra o poder da criatura. Então, cara, era isso. A criatura tem uma força sobre-humana. Ela chicoteia, prende nas paredes de madeira e puxa o escudo para ela, né? E eles ficam sem a cobertura, porque ela tem uma força sobre-humana. Como isso foi arbitrado, ele não relata aqui. Será que foi automático? Será que foi uma chance? Né? Ó, de repente é uma chance de 2 em 6 de vocês segurarem, né? Ou então nós vamos fazer assim. Enfim, eles negociaram alguma coisa ali dentro da arbitragem dialética. A força da criatura muito superior levou o plano deles todo pelo buraco. Aí ele fala, com um golpe forte toda a maldita parede tombou sobre nossas cabeças, acompanhada de pânico e gritos. Alguns ficaram presos sobre a parede, outros se arrastaram para o lado. Tudo virou um caos absoluto e um horror quando perdemos nossa cobertura. Os tentáculos começaram a chicotear o túnel, esmagando tudo ao redor. Alguns fugiram em pânico naquele instante, outros pegaram apressadamente o óleo inflamado para arremessá-lo contra o monstro, em um esforço desesperado para salvar o plano. No entanto, no meio do pânico, a maioria dos frascos escorregou nas mãos trêmulas e se quebrou no caos, e de repente tudo estava em chamas, especialmente os pobres coitados presos sobre os destroços. Então olha que legal, cara, no meio do pânico as coisas começam a dar errado. Isso lembrou da incursão que a gente fez, em que o Gran, ele controlando o mago, né, jogando com o mago, o Hagrio, na hora que eles tentaram jogar um cristal que dentro tinha uma criatura corrompida, na forma de uma grande gosma preta, né, uma grande gosma corrompida. E eles tentaram jogar esse cristal lá embaixo. A gente negociou ali uma iniciativa, eles não conseguiram jogar a tempo, a criatura conseguiu romper o cristal e começou um combate. Eles perceberam que as armas deles fatiavam a criatura e ela virava criaturas pedaços menores, né? E aquilo foi gerando um caos no jogo. O plano deles começou a ir todo errado. E aí, no meio do pânico, o Hagrid, desesperado, saiu correndo. O Gran, ele fugiu sem a gente fazer nenhum teste. Eu não fiz nenhum teste de medo, teste de nada. Talvez essa criatura até poderia ter um medo mágico que obrigasse a galera a fazer uma salvaguarda contra a magia. Não imagino que seja o caso. Isso acontece, eu falei um vídeo sobre medo, né? Isso acontece jogando. Na hora, o cara olhou, viu a situação extremamente descontrolada, criatura subindo por todo lado, a criatura sendo fatiada e virando outros pedaços, né? E aí, cara, ele saiu correndo por conta, ele já tinha gastado as magias dele e falou, não vou dar conta, que disparou e fugiu, né? E ao mesmo tempo, o Alquenauta, ele começou a jogar óleo, e foi exatamente essa cena aqui, né, na nossa mesa de outro cenário, mas olha que curioso. Ele começou a jogar óleo desesperado, inflamado, e aí é o seguinte, você tá numa situação de pouca iluminação, no meio de uma ponte, ficcionalmente numa posição caótica, não vai acertar automático. Aí a gente usa a ferramenta do ataque contra a C, né? E aí ele errar, a gente interpreta assim, você tá ali, você jogou, o frasco não quebrou, caiu errado, começou a gerar um caos. Então essas coisas acontecem naturalmente no jogo, né? Beleza, aí a gente continua, ó.
Os poucos que ainda podiam se mover fugiram gritando na escuridão, assombrados pelos gritos ecoantes de seus companheiros queimando vivos sob a parede que havia se esforçado tanto para carregar. Alguns poucos conseguiram sobreviver e voltar à superfície, e naquele ponto ficou claro que não estávamos à altura da tarefa. Dissemos aos moradores para selar o buraco com cimento e seguimos o nosso caminho, pois um homem é livre para escolher as suas batalhas e algumas simplesmente não valem a pena. Às vezes, apesar de todos os seus esforços e planejamento, tudo que você consegue nesse jogo que jogamos é a miséria e morte. É miséria e morte. E isso está bem, é apropriado. Ó. O que ele fala? Alguns simplesmente não vale a pena escolher. E ele fala, a gente às vezes... Opa, peraí que eu errei aqui. Aqui, ó. A gente, às vezes, os nossos esforços e planejamento não funcionam. Às vezes acontece isso, que a gente vai ter é miséria e morte, né? E tá tudo bem. E aí ele continua. Você pode descobrir que seu plano era falho e que o desafio que escolheu enfrentar era simplesmente grande demais, que seus esforços provavelmente sempre estiveram condenados ao fracasso. Ou então, às vezes foi obra do azar terrível, e alguns detalhes aparentemente insignificantes acabam levando à sua ruína. Mas em algum caso, essa é a realidade que aceitamos escolher nossas batalhas e enfrentar esses desafios. Vitória ou fracasso reais, né? Ou seja, se a gente está jogando um jogo desafiando o desconhecido, o subterrâneo místico, os ermos insólitos, a gente tem que aceitar, bancar a derrota. Por quê? Porque um fracasso, uma vitória, ela só é saborosa quando o fracasso é real. Se a gente vai minimizando as chances de fracasso e criando muitas chances, muitas ferramentas de maior poder e criando ali ilusão, mexendo no ponto de vida, em busca de um legal, a vitória vai ficando sem sabor, né? Vai ficando insossa. Beleza. E aí, ele fechou esse relato. Esse é o fim desse episódio nosso aqui. Eu queria só trazer esse relato para a gente refletir, trocar ideia. Quer continuar trocando ideia sobre isso? Vamos continuar lá no nosso Discord. Ou aqui no vídeo fazendo comentários. Comenta aí o que você achou desse relato. Ele ainda traz no vídeo uma arte super legal dos tentáculos da criatura prendendo um guerreiro, né? Um soldado ali com a porta quebrando, as barricadas quebrando, óleo inflamado, mas super legal a arte. E isso tem um alinhamento direto com vários pontos que eu trouxe no livro, mas vou colocar um sobre os fundamentos de Vintage RPG. Olha que legal. Eu coloquei assim, desafios assimétricos. As aventuras e cenários possuem como estrutura geral a verossimilhança, o que significa que não haverá projeção de desafios equilibrados por nível de personagem, mas sim com respeito à lógica do naturalismo ficcional, o que fará sentido dentro daquela fantasia. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha e, acima de tudo, comente. Compartilhe esse vídeo, mas acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.